Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Ele nos ama. E por este amor, Ele nos resgatou, Ele nos buscou, nos encontrou e demonstrou esse amor de forma indubitável, de forma que não podemos duvidar, pelo que Ele sofreu em nosso lugar lá na cruz do Calvário. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos. Prazer ter vocês conosco, muito bom ter a presença de vocês aqui nesta noite e podermos celebrarmos juntos neste último final de semana, este último domingo de 2020, este ano tão conturbado, podemos chamar de um ano desértico, um ano onde certamente as nossas vidas foram tremendamente afetadas pelas circunstâncias. Muitos perderam seus entes queridos, perderam seus empregos, mas até aqui o Senhor nos trouxe e Ele quer continuar falando aos nossos corações. Então que você possa abrir mesmo o seu coração, entender um pouco daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Sabemos que a palavra do Senhor deixa bem claro que nos momentos de caos, nos momentos de dificuldade, o Senhor é um Deus presente, Ele é o Deus conosco. Ele é descrito na palavra de Deus como um general que vai conosco no fronte de batalha. Ele não é como alguns generais de hoje que enviam os seus soldados para a batalha e ficam no conforto dos seus escritórios. Não, a palavra do Senhor diz que Ele caminha conosco, Ele é o nosso valente de guerra, Jeová Sebaote, o Senhor dos exércitos. E que nessa noite nós possamos entender isso e possamos saber que como Ele caminha conosco no meio das batalhas, é necessário que algumas atitudes, alguns posicionamentos sejam tomados por cada um de nós, para que possamos realmente alinharmos a nossa vida, a nossa vontade, o nosso propósito, aquilo que é a vontade dEle. De nada adianta nós termos o melhor general do mundo, se nós não estivermos dispostos a obedecer aos seus comandos. De nada adianta nós termos a melhor bússola, ou hoje, como da forma odierna, atual, nós podemos dizer o melhor GPS do mundo, se nós decidirmos achar que determinados atalhos são melhores. Jamais conseguiremos, obrigado querida, jamais conseguiremos de forma alguma encontrar mel onde a palavra do Senhor, onde Deus escreveu veneno. Por isso que possamos alinhar mesmo as nossas vidas ao propósito do Senhor. Você que trouxe sua Bíblia e quer acompanhar comigo, vou ler apenas um versículo. Se você não tem a sua Bíblia aqui, não tem problema. Quero agradecer aos irmãos, aos amigos que estão nos acompanhando aí pela internet. Muito bom ter vocês conosco, muito bom mesmo saber que vocês estão adorando a Deus junto conosco. A Cleide, aqui de Santa Catarina, a Neide, lá de Rondônia, o Jefferson Tomazin, se não me engano, do Mato Grosso, estão aí nos acompanhando, e tantos outros, alguns que não falam, mas temos visto aí, e o pessoal lá de Portugal tem nos acompanhado sempre, e a gente vê depois, estávamos acompanhando lá, mas queremos dizer que é privilégio poder, nesta noite, ministrar ao coração de cada um de vocês aqui neste lugar, de vocês que estão aí nos assistindo, e que o Senhor possa falar mesmo ao seu coração, que você possa abrir o seu coração para entender que Deus, Ele tem um propósito para as nossas vidas. Certa feita, antes de ler o texto é 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 apenas, mas certa feita o povo de Israel estava com seu coração angustiado, desesperado, achando que Deus havia se esquecido deles, quando na verdade Deus estava tratando o coração deles, para que eles pudessem ter um acesso maior à presença de Deus, para que eles pudessem voltar os seus corações para Deus, e dessa forma Deus responde ao povo de Israel, ao clamor deles, que eles estavam dizendo, Deus se esqueceu de nós. O Senhor diz, pode uma mãe que amamenta esquecer do filho do seu ventre? E ele diz, ainda que uma mãe que esteja amamentando se esqueça dos seus filhos, do seu filho, ou do filho do seu ventre,
todavia eu não me esquecerei de você. Nós precisamos ter essa confiança nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus de palavra. Ele diz para Ezequiel, filho do homem, o que é que você está vendo? Ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Ele é um Deus de promessas e um Deus que cumpre as suas promessas. Diz assim na minha tradução, a Nova Versão Internacional, versículo 30 do capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se de Elias, o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Queremos ministrar nessa noite sobre restaurando o altar. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento por um instante. Que você colocasse agora o seu coração diante do Senhor e pedisse para Ele falar com você. Que você não dependa apenas do pregador nessa noite, mas que você nessa noite abra os seus lábios e diga, Espírito Santo, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Diga para Ele, eu abro o meu coração para que o Senhor fale ao profundo do meu coração. Sabe, querido, o Senhor conhece as tuas dificuldades. O Senhor conhece as dificuldades do seu coração, da sua vida, do seu físico, da sua casa. O Senhor conhece as dificuldades no seu trabalho, nos seus estudos. Ele diz, sou eu quem sei os planos que eu tenho para vocês. Um plano de paz e não de mal. Mas nessa noite, o clamor do meu coração é que o Espírito Santo possa falar muito além daquilo que eu posso falar aos ouvidos de vocês. Que vocês possam nessa noite ouvir aquilo que o Espírito Santo irá ministrar ao coração de cada um individualmente. A palavra ela é viva e quando ela é lançada, ela não retorna de volta sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada. E nessa noite, nós designamos essa palavra para trazer ao nosso coração um temor e para que possamos restaurar o altar do Senhor nas nossas vidas, e para que possamos juntos nessa noite, apresentarmos nesse altar, a nossa própria vida, o nosso próprio coração, em sacrifício, vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concede, pelo privilégio de poder estarmos aqui com os meus amados, e poder ministrar um pouco da Tua palavra, Deus. Eu creio no que ela diz cabalmente, Senhor. Creio que o Senhor está neste lugar, não apenas porque podemos senti-lo, mas porque o Senhor disse que estaria onde houvesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, e essa garantia temos do Senhor. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Ó Cordeiro Santo de Deus, Tu que passeia no meio da Tua igreja, Tu que tens os olhos como chamas de fogo e os pés como latão reluzente, de cuja boca sai uma espada afiada de 2 gumes, afiada dos 2 lados, fala ao nosso coração, que a Tua palavra toque o profundo dos nossos corações essa noite, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, o texto é muito conhecido. O texto é muito conhecido. Este era o tempo em que estava reinando sobre Israel o 7º rei de Israel, cujo nome era Acabe. E a palavra do Senhor diz que durante os dias de Acabe, o Senhor levantou um profeta chamado Elias. E Elias veio e profetizou no reinado de Acabe, naqueles dias, dizendo, assim diz o Senhor, não cairá do céu nem orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Porque o povo de Israel havia pecado de forma ímpar
contra o Senhor, havia se afastado do Senhor, havia destruído os altares de adoração ao Senhor, havia perseguido os profetas do Senhor. Jezabel, a mulher com quem Acabe havia se casado, estava perseguindo, ou havia perseguido os profetas do Senhor, e julgava tê-los exterminado totalmente. Foi nesse contexto que o Senhor envia então uma seca sobre a nação de Israel, e o profeta Elias foi o canal, foi o veículo por meio do qual o Senhor estava ali manifestando o juízo dele contra aquele povo que havia se afastado do Senhor. O altar do Senhor estava em ruínas, vimos no texto que nós lemos. E Elias, ele começa nesse ponto da palavra, quando nós lemos, restaurando o altar do Senhor. Isso é muito importante, porque Satanás jamais conseguirá derrotar um cristão, jamais conseguirá derrotar a sua vida ou a minha vida, se o nosso altar estiver constantemente sendo renovado no Espírito, constantemente sendo reparado. Jamais Satanás conseguirá tocar, vencer, ter vitória sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos entender a importância dessa figura do altar nas nossas vidas. No Antigo Testamento, o altar era a primeira parte que se encontrava antes de entrar na tenda do encontro, no lugar onde Deus havia dado a planta a Moisés para que construísse uma tenda, um lugar onde ele se manifestaria, onde o povo ali através do sacerdote teriam seus pecados perdoados e teria ali um encontro na presença do Senhor diante da arca. A palavra do Senhor diz que quando o sacerdote entrava no pátio do templo, antes de ele entrar no lugar onde ele poderia então ter a presença do Senhor, onde estava o candelabro, onde estavam ali os pães da proposição, ele precisava passar no altar e oferecer um sacrifício por ele próprio e depois pelo povo. O altar então, ele fazia essa ligação, dessa comunhão do povo para com Deus. O altar mostrava que o homem não tinha acesso a Deus, a não ser por meio do sangue que era derramado naquela circunstância, por meio do sangue de animais que eram sacrificados, para que eles pudessem ter acesso à presença de Deus. O altar era um símbolo então de que o homem não tinha acesso a Deus, a não ser como um pecador arrependido, que fora resgatado pelo sangue. Mas nessa época estava totalmente em ruínas. Não apenas em ruínas, mas altares dos deuses dos sidônios haviam sido construídos em Israel, e eles estavam oferecendo sacrifícios a esses deuses. O altar, ele traz essa conotação às nossas vidas, que nós não temos acesso. Ele é o altar de fato, nós podemos dizer assim nesse contexto geral, que ele é a parte mais importante para as nossas vidas. Foi por isso que quando Noé saiu da arca, depois do dilúvio, ele não desceu da arca e construiu um templo para adorar ao Senhor. Não, ele construiu um altar e ali ofereceu um sacrifício ao Senhor. É por isso que a palavra do Senhor fala que Zorobabel, quando voltou do cativeiro para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir o reino de Israel, primeira coisa que ele faz é reconstruir o altar do Senhor, para ali oferecer sacrifícios, para poder então ter essa convicção daquilo que é o que Deus faz, e faz através das nossas vidas, sendo apresentadas diante dele, através do sangue, naquela época derramado o sangue de animais. É por isso que Davi, quando o povo de Israel estava sofrendo, ele assume o reinado, e em determinada circunstância houve uma fome ali, que já estava perdurando quase 3 anos, e Davi buscou ao Senhor para saber o que estava acontecendo, e o Senhor falou que era exatamente um problema que havia acontecido no reinado de Saul, porque Saul havia rompido uma aliança, e que agora precisava haver uma restauração. Então Davi, ele apresenta sacrifícios ao Senhor,
Também quando ele fez o recenseamento do povo de Israel contra a vontade de Deus, que veio um anjo e estava matando com uma praga o povo de Israel, e ele vê o anjo sobre a eira de Araúna, o Jebuseu, e então ele vai sobre aquele lugar, ele constrói um altar, onde futuramente seria construído o templo por seu filho Salomão. Ele constrói um altar, ele oferece sacrifício, e a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo, também naquela circunstância, como foi no caso de Elias. Antes de nós pensarmos em templos, nós precisamos pensar em restauração do altar. Precisamos pensar em restauração desse altar nas nossas vidas. Por isso o texto diz aqui, o versículo 30, que Elias vem quando ele queria, agora quando manifestar a vontade de Deus. Deus havia falado para Elias: Elias, você deu a profecia, agora você vai se esconder lá no ribeiro de Querite. Elias vai, se esconde no ribeiro de Querite. A Bíblia diz que passado um tempo as águas secaram, e o Senhor fala com ele: agora você vai até Sareta, e lá eu já ordenei uma viúva que sustente você. Ele vai lá para aquela casa da viúva, fica lá, então quase 3 anos ele fica lá. O Senhor vem para ele e diz: agora você vai, que eu quero trazer chuva para Israel. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Deus diz para Elias: Elias, agora você vai apresentar-se a Israel, porque eu quero trazer chuva para Israel. Mas para que a chuva descesse, era necessário que o altar fosse reconstruído. Para que a chuva realmente viesse, para que o tempo de seca acabasse, para que o tempo de sofrimento acabasse, era necessário que o altar fosse reconstruído. Quando o altar está derrubado em nossas vidas, todo o esforço que nós fazemos para terminar com a seca, para acabar com a seca, para mudar as circunstâncias nas nossas vidas, são vãos. Se você pegar o texto depois, você vai ler que aquele rei, o rei Acabe, havia já feito todos os esforços que eram possíveis para conseguir comida para os seus animais, para não perder os seus animais, para não perder as pessoas, mas era vão, porque enquanto o altar não fosse restaurado, a chuva do Senhor não viria. Enquanto o altar não fosse restaurado, a seca não se encerraria. E isso traz exatamente para as nossas vidas uma lição muito importante. Muitas vezes nós estamos querendo alterar as circunstâncias das nossas vidas, sem alterar o altar do nosso interior, o altar do nosso coração, sem alterar a nossa intimidade com Deus, sem restaurar a nossa intimidade com Deus. Todo o esforço que nós fizermos para restaurar qualquer área da nossa vida, qualquer circunstância da nossa vida, será vão. Então tudo aquilo que você julga estar passando por um deserto na sua vida, tudo aquilo que nós podemos julgar que está passando por um tempo de prova, ou um tempo de consequência, se nós queremos uma restauração, se nós queremos uma reestruturação, se nós queremos ver o sobrenatural de Deus descendo, se nós queremos ver o fogo de Deus descendo dos céus sobre a nossa vida, nossa casa, nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças, nossa saúde, o que quer que seja, isso tudo se inicia com a restauração do altar do Senhor nas nossas vidas. Se não houver essa restauração, todo o nosso esforço será vão. Ainda que você consiga um emprego novo, será só uma questão de tempo. Ainda que você consiga uma cura no seu físico, será só uma questão de tempo. E Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu lembrei disso agora, quero falar para vocês, da virada do ano agora, eu vou falar a respeito disso. As áreas em que nós erramos, e onde nós não podemos errar. Existem áreas das nossas vidas que nós até podemos errar, mas existem áreas que nós não podemos errar, e nós precisamos entender isso. Então nas nossas vidas, ainda que nós
erremos em alguns aspectos e possamos consertar em algum momento, mas se o altar do nosso coração não estiver restaurado, não vai adiantar nada. De nada adianta você, durante uma seca, você conseguir um saco de capim, um saco de feno para o seu animal. Meu pai costumava dizer: meu filho, ração de um dia não engorda cachorro magro. Não adianta você ter um dia de boa ração. É preciso que haja uma constância, e isso é representado pela chuva de Deus que vem, que traz a chuva sobre a terra, que traz realmente a vida através da manifestação da graça, do favor, da glória de Deus nas nossas vidas. E isso não virá se não restaurarmos o altar do nosso coração. E hoje, o altar do nosso coração é essa aliança que nós temos com Cristo, é Cristo nas nossas vidas. Nós podemos dizer que o centro da nossa comunhão hoje com Deus é Cristo Jesus, e a nossa intimidade com Cristo, que é esse altar onde nós podemos oferecer sacrifícios, precisa estar plenamente restaurado nas nossas vidas. Se você olhar aí na sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 13, você vai ver a palavra do Senhor falando a respeito disso. Hebreus capítulo 13, versículos de 10 a 15. Diz assim: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote levava o sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. É através dele, é por meio dele que nós podemos agora oferecer esse sacrifício, e isso precisa estar restaurado nas nossas vidas. O altar hoje é o símbolo, é o meio, é a prova de que o homem pode ter acesso a Deus, o homem pode ter acesso às bênçãos de Deus. Sabe, queridos, o que impede a bênção de Deus nas nossas vidas, na vida dos homens, não é a vontade de Deus. O que impede é exatamente um altar em ruínas. A seca tinha chegado sobre o povo de Israel, porque o altar tinha sido derrubado, estava em ruínas. E a chuva de Deus desceria, o fogo dos céus desceria sobre aquele lugar, a partir do momento que o altar fosse restaurado. E naquele dia a palavra do Senhor diz que Elias vem, restaura o altar do Senhor, oferece o sacrifício sobre o altar, e Deus respondeu com fogo. E imediatamente depois, o Senhor dá a Elias a visão de uma nuvem, do tamanho da mão de um homem, que estava subindo de sobre o mar. E Elias diz então para Acabe: aparelha os teus carros e vai, para que a chuva não te pegues no caminho. E a Bíblia diz que choveu. Por quê, queridos? Porque Deus está mais interessado em abençoar as nossas vidas do que nós imaginamos. A vontade de Deus, o propósito de Deus é trazer das suas chuvas, é trazer do seu fogo, é fazer com que as nossas vidas sejam transformadas, é fazer com que os desertos das nossas vidas tenham fim. O deserto não é um lugar onde nós devemos ficar o tempo todo, não. Nós podemos até passar por eles, mas ele não é o lugar da nossa habitação. Há um lugar na presença de Deus, onde nós podemos desfrutar da bênção dele. Nosso altar deve estar na ativa o tempo todo, e sobre ele nós precisamos oferecer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Assim como Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículos ali
1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impossível você e eu experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem que haja uma restauração do altar no nosso coração, sem que haja uma renovação na nossa mente, sem que haja uma disposição de restaurar aquilo que em algum momento pode ter sido colocado em ruínas na nossa vida. Feche os seus olhos. Como está o altar do Senhor na sua vida? O altar fala da nossa comunhão com Ele. E a Bíblia deixa bem claro que somos nós quem restauramos. Quem restaurou o altar foi Elias, não foi Deus. Não adianta você ficar orando, ou pessoas ficarem orando para Deus: restaura o meu altar. Não, o altar quem restaura somos nós. Através do quebrantamento, através do arrependimento, através da leitura da palavra, através da oração, da comunhão com Deus. Como é que está? O quanto você tem se alimentado da palavra, o quanto você tem orado. Não é simplesmente aquela oração para desencargo de consciência, não, para buscar a vontade de Deus, para buscar realmente: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo, qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida. Muitas vezes, queridos, nós estamos muito animados com o templo, nós estamos muito animados com a igreja, mas nós não temos prestado atenção no altar que muitas vezes está em ruína nas nossas vidas. E o Senhor te chama nessa noite para restaurar esse altar, para restaurar, para colocar a sua vida diante dEle, para que a intimidade sua com Ele possa ser renovada nessa noite, porque Ele quer sim derramar das águas dEle, Ele quer derramar do fogo dEle, Ele quer fazer com que as bênçãos que Ele já preparou para você e para mim possam se manifestar. Mas elas não se manifestarão antes que a nossa vida seja realmente restaurada e que a nossa comunhão com Ele esteja plena. Ele quer acabar com a sua seca, assim como Ele disse para Elias. Ele diz para você nessa noite: restaure o seu altar, restaure o altar na sua vida, restaure o altar da comunhão. Você quer ver a sua casa experimentar da chuva de Deus? Você quer ver os seus filhos experimentarem da chuva de Deus? Você quer ver as suas finanças, a sua saúde experimentar da chuva de Deus? Experimenta restaurar o altar do Senhor na sua vida. Experimenta restaurar o altar e você verá que há Deus em Israel. Naquele dia, depois de restaurar o altar, Elias ora ao Senhor e diz: Senhor, manifeste-se, para que todos saibam que há Deus em Israel. E o Senhor respondeu com fogo, consumindo o altar, a lenha, a água, as pedras, consumindo a terra, consumindo tudo aquilo que era consumível, para trazer a vontade dEle, para estabelecer aquilo que era a vontade dEle. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Diga para o Senhor nessa noite, diga: Senhor, eu coloco diante de Ti nessa noite todas as coisas que não Te agradam, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, a minha vida de restaurar o altar na Tua presença. Diga para Ele, diga: Senhor, eu abro mão e eu quero restaurar a minha vida diante do Senhor. Talvez todo o seu interesse até aqui tenha sido em ver o fogo de Deus descer, em ver as águas do Senhor descerem, em ver o deserto sendo inundado pelas águas do Senhor, as flores brotando. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que isso não acontecerá sem que o seu altar de intimidade com Deus seja reconstruído. Restaure o altar do Senhor na sua vida.
Construam um altar do Senhor na sua casa. Que você mesmo seja a oferta a cada dia. E você experimentará o sobrenatural de Deus. Você experimentará o sobrenatural de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Elias orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Poderia você fazer essa oração nessa noite ao Senhor? E dizer: Senhor, eu restauro o meu altar diante de Ti nessa noite. Faça isso aí onde você está, quer esteja aqui, quer esteja do outro lado do mundo, onde quer que você esteja. Ore e diga para o Senhor nessa noite, diga: Senhor, eu restauro o meu altar. E você então, restaurando o seu altar, restabelecendo a sua aliança com Ele, restabelecendo a sua comunhão com Ele, você poderá dizer então, Senhor, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique hoje conhecido que Tu és Deus na minha vida, e que eu sou Teu servo, e que eu sou Tua serva. Coloca o seu nome aí, porque quando você restaura o altar, a sua oração, você não precisa ficar desesperado com orações bonitas, não. O Senhor te ouve, Ele responde. Que você possa clamar nessa noite: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que a minha casa saiba que Tu és o meu Deus, para que a minha família saiba que Tu és o meu Deus, para que as enfermidades saibam que Tu és o meu Deus, para que todos ao meu redor saibam que Tu és o meu Deus, e que a minha vida, a minha conduta está alinhada com a Tua vontade, com o Teu propósito. Só é possível fazer isso a partir do momento que você restaura o seu altar da presença dEle. Coloque-se de pé nessa noite, em nome de Jesus. Que nesse último domingo de 2020, você possa realmente fazer uma aliança com o Senhor, restaurando o seu altar. Que você não vá dormir essa noite com o altar do Senhor na sua vida em ruínas. Você não precisa entrar 2021 com a seca tomando conta da sua casa, do seu coração, dos seus sentimentos, da sua saúde, por causa do altar do Senhor em ruínas na sua vida. Eu quero orar com você. E se você quer tomar essa decisão diante do Senhor e dizer para Ele nessa noite, dizer para Ele: Senhor, responde-me, responde-me. Dizer para Ele: eu preciso que o Senhor responda a minha oração. Fala para Ele nessa noite. Diga para Ele onde as águas dele precisam jorrar na sua vida, na sua casa. Faça com Ele essa aliança nessa noite, de abrir mão de tudo aquilo que separa você dEle, que separa a sua casa dEle, tudo aquilo que faz com que a seca tome conta do nosso coração, e deixa Ele fazer um milagre na sua vida, porque Ele é especialista. E assim como Ele disse para Elias:
eu quero fazer chover. Ele também diz para você nessa noite: eu quero fazer chover na sua vida, na sua casa. Eu quero fazer com que a bênção que enriquece, que não acrescenta dores, seja plena na sua vida, no nome de Jesus. Faça então essa oração diante dele. Coloque o seu coração diante dele. Pai, em nome de Jesus, é o Senhor quem conhece cada vida, cada coração, Senhor. O Senhor conhece o altar de cada um nessa noite, dos que estão aqui, Senhor, dos que estão assistindo, dos que ainda irão assistir. Passado, presente e futuro são a mesma coisa diante dos teus olhos. Tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Senhor, então fala aos seus corações essa noite. Ó Espírito Santo, tu que és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, traz ao coração de cada um, Senhor, aquilo que tem feito com que o seu altar esteja destruído, aquilo que tem afastado as suas vidas de ti, Senhor, tudo aquilo que tem tomado o teu lugar, tudo aquilo que tem feito, Senhor, com que as suas vidas sejam distanciadas da tua presença, porque a tua palavra diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Fala aos corações, Deus, e aqueles cujos corações se mostrarem arrependidos diante do Senhor nessa noite, restaura-os para a glória e para o louvor do teu nome. Que as tuas chuvas possam vir caudalosamente, Senhor, torrencialmente, as tuas chuvas possam descer e possam trazer paz, alegria, cura, restauração, Senhor, em todos os aspectos. Que aqueles que decidirem ouvir a tua voz e darem ouvido, Senhor, restaurando as suas vidas, restaurando o altar, restaurando a intimidade contigo, possam receber nessa noite das águas do Senhor, da transformação que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus em Cristo os abençoe poderosamente. Que você possa ir para a sua casa sabendo que a única coisa que impede as águas do Senhor descerem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo aquilo que você tem clamado, é o altar, se estiver em ruínas. Mas o altar restaurado atrai a presença de Deus, o fogo de Deus, as águas de Deus, e certamente você experimentará da bênção daquele que é Jeová Rafá, o Deus que cura, daquele que é o Deus da provisão. Ele estará manifestando a graça e o favor dele na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vá viver a melhor semana da sua vida, encerrar 2020 com a convicção de que o Senhor está contigo e de que o Senhor está conosco. O que poderá nos fazer o homem? Amém? Eu os abençoo. Vão em paz em nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos vocês, aqueles que estão nos visitando nessa noite. Nós não pedimos para colocar de pé e falar o nome, que muitos ficam constrangidos. Sintam-se em casa. Esta é a casa de vocês, a casa do Pai, onde você tem liberdade em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.